Toda noite, quando o relógio marcava 11 horas, eu ouvia os passos dele no corredor e tremia. Hoje é dia de lição, ele dizia. E do outro lado da parede, minha mãe apenas virava a chave da porta do próprio quarto. Por anos, vivi em silêncio até que uma ligação de 3 minutos mudou tudo. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder compartilhar um pouco da minha história com vocês hoje. Meu nome é Lucinda Terezinha Oliveira. Tenho 67 anos e moro aqui nessa cidadezinha abençoada de Piratuba, Santa Catarina. Sabe, essa cidade tem águas termais que são um verdadeiro presente de Deus para os ossos cansados dessa vovó aqui. Vim parar aqui há décadas, quando precisei recomeçar minha vida, mas isso é história para mais tarde. Queria pedir para vocês realmente prestarem atenção da minha história, porque é bem difícil eu contar ela para vocês, mas ao mesmo tempo é libertador. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Será que estão tomando um cafezinho da manhã, descansando depois do almoço ou já aconchegados na caminha à noite? Eu adoro ler todos os comentários e fico tão feliz em saber que tem gente de todo canto desse Brasil gigante me ouvindo. Vamos trocar esse carinho, viu? Sabe, hoje quero dividir com vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada. Uma história sobre os silêncios que machucam mais que gritos, sobre portas trancadas que deveriam proteger, mas acabam aprisionando. Não é fácil falar sobre certas coisas, mas o tempo me ensinou que as feridas só cicatrizam de verdade quando a gente deixa o sol e o ar tocarem nelas. Vou contar para vocês como sobrevivi a uma infância onde o perigo não vinha da rua, mas morava dentro de casa, e como um único telefonema, feito com as mãos trêmulas de uma menina assustada, foi capaz de mudar tudo. Talvez minha história ajude alguém que esteja passando pelo mesmo que passei, ou que conheça uma criança que precise de ajuda e não sabe como dar o primeiro passo. Mas antes de falar da tempestade, vamos começar pelo começo, pelo tempo em que eu era apenas uma menininha cheia de sonhos, antes de aprender que nem todos os pais sabem ser pais de verdade. Nasci em Itapiranga, uma cidadezinha pequena no extremo oeste de Santa Catarina, divisa com a Argentina, lá pelo ano de 1958. Era uma cidade de colonização alemã, onde todo mundo se conhecia e as casas nem precisavam de tranca. Meu pai, Augusto Oliveira, trabalhava na única serraria da cidade. Era um homem alto, de mãos calejadas e olhar severo, respeitado por todos na comunidade por ser trabalhador. Minha mãe, Benedita Scheffer, era filha de alemães e dona de casa. Uma mulher magra, de cabelos sempre presos num coque apertado, que falava baixo e quase nunca sorria. Nossa casa ficava numa ruazinha de terra, afastada do centro. Era uma casa simples, de madeira pintada de verde, com um quintal grande onde minha mãe plantava de tudo um pouco. Tínhamos 3 quartos pequenos, um para meus pais, outro para mim e minha irmã Cecília, e um terceiro para meu irmão Heitor, que era o mais velho. A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo e uma mesa comprida onde fazíamos as refeições. A rotina começava cedo. Antes mesmo do sol nascer, minha mãe já estava de pé, acendendo o fogão e preparando o café. Papai saía para a serraria antes das 7 e só voltava quando o sol já estava se pondo. Nós, crianças, íamos para a escola municipal a pé, caminhando quase 2 quilômetros. Eu adorava a escola, sabe? Era o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente feliz. Minha irmã Cecília era 2 anos mais velha que eu, e tínhamos personalidades bem diferentes. Ela era quieta, obediente, vivia com um livro na mão e tirava as melhores notas. Já eu era mais parecida com meu irmão Heitor, falante, curiosa, sempre querendo saber o porquê das coisas. Isso irritava meu pai, que dizia que menina não precisa ser sabida, precisa aprender a cuidar de casa. As brincadeiras daquela época eram simples, mas tão divertidas. Depois da escola e das tarefas de casa, eu e as outras crianças da rua
A Jandira, o Olívio e os gêmeos Rudy e Helmut nos reuníamos para brincar de pega-pega, esconde-esconde e amarelinha. Nos dias de chuva, ficávamos na varanda jogando 5 Marias ou fazendo bonecas de pano que minha mãe nos ensinava a costurar. Os domingos eram dias especiais porque íamos todos à igreja. Minha mãe colocava seu único vestido bonito, azul com flores pequeninas, e prendia no cabelo um grampo com flores de pano que ela mesma fazia. Era o único momento em que havia se arrumar. Depois da missa, às vezes papai levava a gente para tomar sorvete na praça, nos dias em que estava de bom humor. Mas nem tudo eram flores. Desde pequena, eu percebi que nossa casa tinha regras diferentes das casas dos meus amigos. Papai era quem mandava, e sua palavra era lei. Minha mãe raramente discordava dele, e quando o fazia, era sempre em sussurros na cozinha, longe dos nossos ouvidos. Havia algo no olhar dela que me inquietava, um olhar de quem carrega um peso invisível, de quem aprendeu a se fazer pequena para não incomodar. As notas da escola eram motivo de grande tensão em casa. Cecília nunca tinha problemas com isso, mas eu e matemática não nos dávamos bem. Cada boletim com nota vermelha significava uma tempestade em casa. Papai batia na mesa com força e gritava que eu era burra, que estava desperdiçando o dinheiro dele. De que adianta gastar com caderno e lápis se você não aprende nada? Ele dizia. Foi no meu aniversário de 10 anos que as coisas começaram a mudar. Lembro como se fosse hoje. Minha mãe tinha feito um bolo de fubá com goiabada, meu preferido. Cantamos parabéns só nós da família mesmo. Não tinha festa grande, não. Quando acabou, papai me chamou para conversar no quarto dele e da mamãe. Agora você já está ficando mocinha, ele disse. Precisa aprender que na vida tudo tem um preço. Se você não melhorar essas notas, vou ter que ensinar de outro jeito. Não entendi direito o que ele queria dizer naquele dia. Só sei que, a partir dali, papai começou a ficar mais atento às minhas tarefas de casa, mais exigente, mais presente. E não era uma presença boa, meus queridos. Era uma sombra que foi crescendo, crescendo, até tomar conta de toda a casa. Minha mãe percebeu a mudança. Eu via nos olhos dela um medo diferente quando papai me chamava para revisar as lições. Ela começou a ficar mais quieta ainda, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Nas noites em que papai chegava cheirando a cachaça da venda do seu Arlindo, ela rapidamente mandava Cecília e Heitor para a cama e ficava na cozinha, lavando e relavando a mesma panela, com os ombros tensos, esperando. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos constantes. Sonhava com portas trancadas, com corredores escuros, com monstros que tinham a voz do meu pai. Cecília, que dormia na cama ao lado da minha, me acordava quando eu gritava durante a noite. Shh! Vai ficar tudo bem, ela sussurrava. Mas seus olhos diziam outra coisa. Na escola, a professora Isolda começou a perceber que eu estava diferente. O que houve, Lucinda? Você era tão participativa nas aulas? Ela me perguntou um dia, depois que todos tinham saído. Engoli em seco e menti. Nada não, professora. Só estou cansada. Mas por dentro, um grito silencioso pedia socorro. Na Kerb, a festa anual da colonização alemã que acontecia na cidade, eu observava as outras famílias. Os pais que riam com os filhos, que os erguiam nos ombros para ver melhor os desfiles, que seguravam suas mãos com carinho. E me perguntava por que minha família era diferente. Por que meu pai só sabia gritar e punir, e minha mãe só sabia se esconder e obedecer. O que havia de errado conosco? O inverno daquele ano foi particularmente rigoroso. As noites se tornaram mais longas e mais escuras. E foi numa dessas noites que ouvi, pela primeira vez, o som da chave virando na fechadura do quarto dos meus pais, após meu pai ter me chamado para ajudar com um serviço. Do outro lado da parede, o silêncio de minha mãe era ensurdecedor. O ano em que completei 12 anos foi quando tudo piorou de vez. Meu corpo começava a mudar. Sabe como é? Aquela idade em que a gente não é mais criança, mas também não é moça ainda. Meu pai começou a me olhar de um jeito diferente, um olhar que me gelava por dentro.
Está ficando parecida com sua mãe quando era nova, ele dizia. E não era um elogio, era como se estivesse avaliando um objeto. As noites se tornaram um tormento. O relógio da sala marcando 11 horas era como um anúncio de tempestade. Papai terminava de ouvir o programa de rádio, tomava o último gole da cachaça e então ouvia seus passos pesados no corredor. Lucinda, vem aqui ajudar o pai com uma coisa, ele chamava, com aquela voz que não admitia recusa. A primeira vez que ouvi o clique da fechadura do quarto da minha mãe, achei que tinha sido impressão minha. Estava em pé no meio do corredor, tremendo, enquanto meu pai me esperava na porta do quarto dele. Olhei para a porta fechada do quarto onde minha mãe deveria estar e por um segundo esperei que ela saísse, que dissesse alguma coisa, que me protegesse. Mas tudo o que ouvi foi o silêncio. O que foi, menina? Está surda? Vem logo que preciso da sua ajuda com essas contas, meu pai dizia, segurando um caderno de anotações da serraria. Era sempre assim no começo, uma desculpa qualquer. Às vezes eram as contas, outras vezes era para ensinar disciplina por causa das notas ruins, ou para dar lição porque eu tinha respondido ou desobedecido alguma regra da casa. No começo eu acreditava que era só isso mesmo, um pai severo demais. Até que um dia, depois de uma palmatória especialmente dolorosa por causa de uma prova de matemática em que tirei nota vermelha, ele segurou meu rosto com força e disse algo que nunca vou esquecer. Sabe por que estou fazendo isso? É porque sua mãe não serve mais para nada. Alguém tem que aprender as lições nessa casa. Naquela noite, chorei até adormecer. No dia seguinte, na escola, a professora Isolda me chamou depois da aula. Lucinda, o que aconteceu com suas mãos? Ela perguntou, olhando para as marcas vermelhas das palmatórias. Escondi as mãos atrás das costas e disse que tinha caído brincando. Ela não acreditou, vi nos olhos dela, mas também não insistiu. Era como se um acordo silencioso existisse em toda a cidade. Os problemas de família ficam dentro de casa. Em casa, Cecília começou a perceber que algo estava errado. Uma noite, depois que todos já tinham ido dormir, ela se sentou na beira da minha cama. "O que o pai faz com você no quarto dele?" Ela perguntou em um sussurro quase inaudível. Senti um nó na garganta e não consegui responder. Ele te machuca, não é?" Ela insistiu, segurando minha mão. Apenas assenti com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que a mãe não faz nada?" perguntei a ela. Cecília suspirou profundamente. "Ela tem medo." "Você não lembra quando éramos menores? Como ele batia nela? Um dia ela tentou defender o Heitor quando o pai estava de porre e apanhou tanto que ficou de cama uma semana. Desde então..." Ela não precisou completar a frase. Eu lembrava vagamente daquele episódio. Mamãe com o rosto todo roxo, dizendo a todos que tinha caído da escada. O padre visitando nossa casa, conversando longamente com papai na varanda. As vizinhas trazendo comida e olhando para a mamãe com um misto de pena e reprovação. "Se não for você, vai ser ela", Cecília disse baixinho. Foi o que ele disse para a mãe. Ou ele descarrega a raiva dele em você, ou é nela. E ela escolheu. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Minha própria mãe sabia o que acontecia e tinha feito uma escolha. Escolheu se proteger, me deixando sozinha com ele. A pessoa que deveria me proteger era cúmplice do meu sofrimento. O tempo foi passando e eu fui me tornando cada vez mais quieta e retraída. Na escola, minhas notas pioraram ainda mais. Não conseguia me concentrar, passava as aulas olhando para o relógio, com medo da hora de voltar para casa. Meus amigos, que antes viviam brincando comigo, foram se afastando aos poucos. Eu não sorria mais, não participava das conversas, não aceitava convites para ir à casa deles. Jandira foi a única que insistiu. Um dia, depois da aula, ela me puxou para um canto do pátio. "Lucinda, o que está acontecendo? Você parece um fantasma ultimamente." Engoli em seco, sem saber o que dizer. Como explicar algo que eu mesma não entendia completamente? "É o seu pai, não é?" Ela perguntou de repente. "Minha mãe comentou com a vizinha que seu pai que ele não é bom com você."
Foi a primeira vez que percebi que outras pessoas suspeitavam. A cidade era pequena demais, as paredes finas demais. Mas ninguém fazia nada. Era como se houvesse um pacto silencioso. Não se mete em assunto de família. Numa noite particularmente fria de julho de 1971, algo diferente aconteceu. Meu pai tinha chegado da serraria mais cedo e estava de muito mau humor. Algum problema com o pagamento, ouvi ele reclamar para minha mãe na cozinha. Bebi meu café com leite rapidamente e tentei escorregar para o quarto sem ser notada, mas ele me viu. "Onde você pensa que vai, Lucinda? Vem cá." O tom dele me fez gelar. Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente por ajuda, mas ela apenas abaixou a cabeça e começou a lavar a louça do jantar, como se nada estivesse acontecendo. "Hoje chegou seu boletim da escola", ele disse, mostrando o papel que eu sabia conter mais notas vermelhas do que azuis. O que eu falei sobre essas notas? "Desculpa, pai", murmurei, já sentindo as lágrimas se formando. "Eu tentei." "Tentou! Tentou!" ele gritou, batendo na mesa com tanta força que as xícaras tilintaram. "Sabe quanto custa manter você na escola? E é assim que você agradece?" Ele se levantou e pegou o cinto pendurado atrás da porta da cozinha. Vi minha mãe tensa, mas ela continuou de costas, lavando a mesma panela repetidamente. Cecília, que estava na sala fazendo crochê, se levantou como se fosse intervir, mas um olhar do meu pai a fez voltar a sentar-se. "Pro meu quarto, agora!" ele ordenou, e eu não tive escolha a não ser obedecer. Enquanto caminhava pelo corredor, vi minha mãe fechar os olhos com força, como se quisesse bloquear o que estava para acontecer. E então ouvi o que se tornaria o som mais terrível da minha infância: o clique da fechadura do quarto dela. Naquela noite, as lições foram além das habituais. Não eram apenas gritos e palmatórias. Havia um ódio novo nos olhos dele, alimentado pela frustração do trabalho, pela bebida, por tudo que ele considerava errado na vida. E eu era o alvo perfeito para descarregar tudo isso. "Se você fosse menino, não daria tanto trabalho", ele disse entre dentes. "Mulher só serve para dar problema, igualzinha a sua mãe." Quando finalmente consegui voltar para meu quarto, horas mais tarde, encontrei Cecília acordada, me esperando. Sem dizer uma palavra, ela limpou meu rosto com um pano úmido, ajeitou meu cabelo e me ajudou a deitar. "Um dia isso vai acabar", ela sussurrou. "Você precisa aguentar só mais um pouco. Quando eu fizer 18 anos, vou levar você comigo para longe daqui." Aquela promessa era o único fio de esperança ao qual eu me agarrava. Cecília tinha 16 anos, eu 13. Mais 2 anos e estaríamos livres. Mas 2 anos pareciam uma eternidade. Na manhã seguinte, olhei-me no pequeno espelho rachado do nosso quarto e não reconheci a menina que me olhava de volta. Havia um olhar vazio naqueles olhos, como se algo tivesse se quebrado para sempre. Na mesa do café, ninguém falou sobre a noite anterior. Minha mãe evitava meu olhar, Heitor estava absorto em seus próprios pensamentos, e papai lia o jornal como se nada tivesse acontecido. Foi nesse dia que percebi que não poderia esperar 2 anos. Algo precisava mudar, e rápido. Mas o quê? Para quem eu poderia pedir ajuda? A quem eu poderia contar? E quem acreditaria em mim, a palavra de uma menina contra a de um homem respeitado na comunidade? Foi então que me lembrei de algo que a professora Isolda tinha comentado na aula. Sobre uma nova delegacia que tinha sido inaugurada na cidade vizinha, com uma delegada mulher. "Dizem que ela é diferente", comentou uma das mães na saída da escola. "Que ela escuta as mulheres." E pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de esperança acender no meu peito. Talvez, só talvez, houvesse uma saída. O restante daquele ano de 1971 foi como viver num pesadelo que não tinha fim. A escola, que antes era meu refúgio, tornou-se um lugar onde eu mal conseguia me concentrar. Minhas notas continuaram caindo, o que só dava mais motivos para meu pai aplicar suas lições. Era um círculo vicioso terrível. Quanto mais ele me punia,
menos eu conseguia aprender. Quanto menos eu aprendia, mais ele me punia. Comecei a notar mudanças no meu corpo que me deixavam ainda mais assustada. Perdi peso, meu cabelo começou a cair, e tinha pesadelos tão fortes que acordava gritando quase todas as noites. Cecília fazia o que podia para me confortar, mas ela também estava sofrendo. Certa vez, a peguei chorando sozinha no quintal, atrás do tanque de lavar roupa. "O que foi?" perguntei sentando ao lado dela. "Eu me sinto tão impotente", ela sussurrou. "Queria poder fazer mais por você, mas tenho tanto medo dele quanto você." Foi naquele momento que percebi que não podia esperar que alguém da família me salvasse. Minha mãe estava paralisada pelo medo. Cecília era apenas uma adolescente também assustada, e Heitor, meu irmão mais velho, já quase não aparecia em casa. Tinha arranjado um trabalho numa fazenda distante e só voltava aos domingos, talvez também fugindo do ambiente sufocante de nossa casa. O isolamento era o pior de tudo. Na escola, as outras meninas me evitavam, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Talvez percebessem que havia algo de errado comigo, algo quebrado que não conseguiam nomear. Ou talvez seus pais as tivessem advertido a ficar longe da filha do Augusto, como se o que acontecia em nossa casa pudesse de alguma forma contaminá-las. Só Jandira continuava tentando se aproximar. Um dia, ela me seguiu até o caminho de casa e insistiu para que conversássemos. "Lu, por favor, me diz o que está acontecendo. Você não é mais a mesma, parece um passarinho assustado o tempo todo." Olhei para ela, querendo desesperadamente contar tudo, despejar todo aquele peso que carregava sozinha. Mas as palavras não saíam. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras aquilo que eu mesma tentava não pensar? "É o seu pai, não é?" Ela continuou, os olhos fixos nos meus. "A cidade inteira comenta, sabia? Que ele não é bom para você." Senti meu rosto queimar de vergonha. A ideia de que as pessoas sabiam, que comentavam sobre nós pelas costas, era humilhante. Mas o pior era saber que, mesmo sabendo, ninguém fazia nada. "E por que ninguém ajuda?" Foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada. Jandira baixou os olhos. "Os adultos dizem que não se deve meter em assunto de família, que seu pai é um homem respeitado, trabalhador. Minha mãe até falou com o padre uma vez, mas ele disse que são provações que Deus manda e que sua mãe deveria rezar mais." Rezar. Como se orações pudessem deter os punhos de meu pai ou abrir a porta trancada do quarto de minha mãe. No Natal daquele ano, tivemos uma pequena celebração em casa. Papai estava de bom humor, tinha recebido um bônus na serraria. Trouxe presentes para todos, uma blusa para mamãe, um livro para Cecília, uma camisa para Heitor e para mim uma boneca de pano. Por algumas horas, parecíamos uma família normal. Mamãe até sorriu enquanto servia a ceia, e papai contou histórias da juventude dele que nos fizeram rir. Por um breve momento, permiti-me acreditar que talvez as coisas pudessem mudar, que talvez o pai carinhoso daquela noite pudesse substituir permanentemente o monstro das noites de lições. Mas essa ilusão durou pouco. Logo após o Ano Novo, voltamos à rotina de sempre. A diferença é que agora eu tinha algo novo com que me preocupar. A professora Isolda havia me chamado depois da aula para dizer que, se minhas notas não melhorassem, eu poderia repetir o ano. "O que está acontecendo, Lucinda? Você era uma das melhores alunas e agora mal consegue prestar atenção na aula", ela disse preocupada. Engoli em seco, incapaz de responder. Ela suspirou e colocou a mão no meu ombro. "Se precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui." Quase contei tudo naquele momento. Os olhos dela eram gentis, sua mão em meu ombro parecia genuinamente preocupada. Mas então me lembrei das palavras de Jandira sobre como a cidade tratava esses assuntos de família. E se a professora Isolda fosse como os outros? E se ela não acreditasse em mim? Ou pior, se acreditasse mas não fizesse nada, como todos os outros? Naquela noite, quando contei sobre a possibilidade de repetir o ano, meu pai explodiu como nunca antes.
A raiva dele não era apenas por causa das notas, mas pelo que elas representavam aos olhos da comunidade. Um fracasso, uma vergonha. Você quer me fazer de palhaço na cidade inteira? Ele gritou, o rosto vermelho. Todo mundo vai dizer que a filha do Augusto é burra demais para passar de ano. O que se seguiu foi a pior noite que já tinha vivido até então. As lições foram tão severas que no dia seguinte mal consegui levantar da cama. Minha mãe, vendo meu estado, chegou a sugerir que eu ficasse em casa, mas papai não permitiu. Ela vai para a escola nem que seja arrastada, ele disse. Já está causando problemas demais com essas notas. Não vai faltar aula também. Foi nesse dia, caminhando dolorosamente para a escola, que tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim. Não ia sobreviver se continuasse assim. Precisava fazer algo, qualquer coisa. Na saída da escola, em vez de voltar direto para casa, fui até o pequeno mercado da cidade. O Sr. Matias, dono do estabelecimento, tinha o único telefone público da região, instalado no canto da loja para uso dos moradores, mediante uma pequena taxa. Posso usar o telefone, Sr. Matias? Perguntei timidamente. Ele me olhou por cima dos óculos. Quem você precisa ligar, menina? Seus pais sabem que você está aqui? Menti. Disse que precisava ligar para meu tio em São Miguel do Oeste, que era aniversário dele. O Sr. Matias não pareceu muito convencido, mas acabou concordando. 5 minutos, não mais que isso, ele avisou. Com as mãos trêmulas, disquei o número da delegacia da cidade vizinha, São José do Cedro, que tinha anotado após ouvir uma conversa entre 2 professoras. Quando uma voz feminina atendeu do outro lado, quase desliguei de susto. Delegacia de São José do Cedro. Em que posso ajudar? Minha voz saiu quase inaudível. A delegada está? Sou eu mesma, delegada Olívia Campos. Com quem falo? Hesitei. E se ela não acreditasse em mim? E se contasse para meu pai? E se tudo ficasse ainda pior? Alô? Está me ouvindo? A voz insistiu do outro lado. Meu pai me machuca. As palavras saíram num só fôlego antes que pudesse perder a coragem. Todas as noites às 11 horas. Ele me chama para o quarto dele para me dar lições, por causa das notas ruins e... Não consegui continuar. Qual é o seu nome, querida? A voz agora era gentil, cautelosa. Lucinda Oliveira. E onde você mora, Lucinda? Em Itapiranga, na Rua das Palmeiras, número 23, a Casa Verde de Madeira. Está me dizendo que seu pai abusa de você? Que tipo de abuso, Lucinda? Não sabia como responder aquilo. Não tinha palavras para descrever o que acontecia naquelas noites. Ele me machuca. Com o cinto, com as mãos. E... outras coisas. Minha mãe sabe, mas se tranca no quarto dela. Ela tem medo dele também. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O Sr. Matias estava olhando para mim com uma expressão estranha. Preciso que você me ouça com atenção, Lucinda. A delegada disse firmemente. O que seu pai está fazendo é errado e contra a lei. Você não tem culpa de nada, entendeu? Nada disso é sua culpa. Eram palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Palavras que contradiziam tudo o que meu pai sempre dizia. Que eu era culpada, que provocava, que merecia. Você está segura agora? Ele está em casa? A delegada perguntou. Não, ele está na serraria. Só volta no fim da tarde. Certo. Vou precisar que você seja muito corajosa. Você pode fazer isso? Assenti, então me lembrei que ela não podia me ver. Sim, sussurrei. Hoje à noite, às 11 horas, quando seu pai normalmente... Faz isso. Eu e mais 2 policiais estaremos perto da sua casa. Se ouvirmos qualquer problema, entraremos imediatamente. Mas precisamos pegá-lo no ato para que a prisão seja feita, entende? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Prisão. Nunca tinha considerado realmente a possibilidade de meu pai ser preso. Era ao mesmo tempo assustador e libertador pensar nisso. E se ele descobrir que eu liguei? E se ele... Não vamos deixar que nada aconteça com você, ela me interrompeu. Estou te prometendo isso.
Mas você precisa ser forte mais uma vez, só mais essa noite. Pode fazer isso, Lucinda? Olhei para o relógio na parede do mercado. Eram quase 5 da tarde. Em poucas horas, estaria em casa, enfrentando meu pai. E algumas horas depois, às 11, tudo poderia mudar. Posso, respondi finalmente. Estarei esperando vocês. Quando desliguei o telefone, minhas pernas estavam tremendo tanto que precisei me apoiar no balcão. O senhor. Matias me olhava com uma expressão que misturava preocupação e algo mais. Culpa, talvez? Você ouviu? Perguntei, de repente preocupada que ele contasse a alguém, que a notícia chegasse até meu pai antes da noite. Ele ajustou os óculos e suspirou profundamente. Menina, todo mundo nessa cidade sabe o que acontece na sua casa, mas ninguém tem coragem de se meter. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Você fez certo em ligar. Já devia ter feito isso há muito tempo. Suas palavras confirmavam o que eu já suspeitava. Todos sabiam e ninguém fazia nada. A conspiração do silêncio que protegia meu pai e condenava a mim e minha mãe à dor contínua. Voltei para casa com o coração batendo tão forte que achei que ele pudesse saltar do peito. As próximas horas seriam decisivas. Se tudo desse certo, aquela seria a última noite de terror. Se desse errado, nem queria pensar nas consequências. Naquela noite, o jantar foi silencioso como sempre. Papai comia concentrado, mamãe servia a comida sem dizer palavra, e nós, crianças, mantínhamos os olhos fixos nos pratos. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que parecia mais espessa, como se o próprio tempo estivesse denso, pesado. A cada minuto que passava, meu coração batia mais forte. Olhava disfarçadamente para o relógio na parede da cozinha. 8 horas. 9 horas. O tempo se arrastava com uma lentidão cruel. Após o jantar, papai foi para a sala ouvir seu programa de rádio habitual, com um copo de cachaça na mão. Mamãe lavava a louça, Cecília ajudava a secar, e eu fingia fazer meus deveres na mesa da cozinha. Minha mente, porém, estava longe. Pensava no que aconteceria em breve, nos policiais que, se a delegada cumprisse sua promessa, estariam posicionados perto da nossa casa, na possibilidade de tudo dar errado. Às 10h30, mamãe anunciou que ia se deitar. Trocou um olhar rápido com papai, um olhar que continha uma comunicação silenciosa que eu agora compreendia muito bem. Ela sabia o que estava por vir. Sabia e estava se retirando, como sempre fazia. Boa noite, ela disse, passando por mim sem me olhar nos olhos. Senti uma raiva súbita tomar conta de mim. Como ela podia? Como podia simplesmente ir dormir sabendo o que me esperava? Mãe! Chamei, numa última tentativa desesperada. Fica, por favor. Ela parou por um segundo, seus ombros tensos. Por um momento, pensei que talvez, só talvez, ela fosse se virar e dizer algo. Defender-me, finalmente. Mas ela apenas continuou seu caminho em direção ao corredor, sem olhar para trás. Cecília apertou minha mão sob a mesa. Vou ficar acordada, ela sussurrou. Qualquer coisa, eu venho. Mas nós duas sabíamos que ela não viria. O medo do nosso pai era maior que qualquer coragem que ela pudesse reunir. Às 11 horas em ponto, como um relógio suíço, papai desligou o rádio e me chamou. Lucinda, venha aqui. Precisamos conversar sobre suas notas. Senti meu corpo inteiro tremer. Era agora. A delegada estaria lá fora? Ela realmente viria me salvar? Ou tinha sido apenas uma promessa vazia, como tantas outras que adultos fazem às crianças? Levantei-me da cadeira com as pernas bambas e segui papai pelo corredor. Ao passar pelo quarto dos meus pais, ouvi o familiar clique da fechadura. Mamãe já estava trancada, segura em seu refúgio de negação. No quarto dele, papai fechou a porta e tirou o cinto. Você acha que eu gosto disso? Ele perguntou, sua voz estranhamente calma. Acha que me dá prazer ter que corrigir você assim? Fiquei em silêncio, os olhos fixos no chão. Onde estaria a polícia? Será que podiam ouvir o que acontecia dentro da casa? Responde!
Ele gritou de repente, fazendo-me pular de susto. Não, pai, gaguejei. Então por que continua me provocando? Por que continua tirando essas notas horríveis? Eu tento, pai, juro que tento. Minha voz saiu quase inaudível. Ele se aproximou, o cinto enrolado na mão. Tirar a roupa. Essas palavras que eu ouvia quase todas as noites sempre me enchiam de terror, mas desta vez havia algo diferente. A possibilidade de que esta fosse a última vez. Não. A palavra escapou dos meus lábios antes que pudesse controlar. Papai parou, surpreso. Em 13 anos, eu nunca havia dito não para ele. O que você disse? Sua voz era baixa, perigosa. Naquele momento, uma coragem que eu não sabia possuir tomou conta de mim. Se a delegada não viesse, se ninguém me salvasse, pelo menos eu teria me defendido uma vez. Eu disse não, repeti, mais firme desta vez, olhando-o diretamente nos olhos. Não vou mais deixar o senhor me machucar. Isso é errado. O senhor é meu pai. Deveria me proteger, não me ferir. A expressão dele passou de surpresa para fúria em questão de segundos. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Na minha casa? Ele avançou para mim, o cinto erguido. Vá em frente, desafiei, minha voz trêmula, mas determinada. Bata em mim, como sempre faz. Mas não vou mais ficar quieta. Não vou mais fingir que isso é normal. O primeiro golpe veio rápido e forte, atingindo meu braço. A dor foi imediata, mas não me dobrei. Permaneci de pé, os olhos fixos nos dele. Quem andou enchendo sua cabeça? Ele gritava agora, descontrolado. Foi aquela sua professora? Ou aquela amiguinha atrevida? Outro golpe e outro. A dor era intensa, mas a adrenalina em meu corpo parecia bloquear parte dela. Onde estava a polícia? Por que não vinham? Ninguém encheu minha cabeça, gritei de volta, sabendo que minha voz precisava ser ouvida do lado de fora. Eu apenas cansei de ser seu saco de pancadas. Isso o enfureceu ainda mais. Ele jogou o cinto de lado e avançou para mim com as mãos. Agarrou meus braços com tanta força que senti que poderia quebrá-los. Você vai aprender a ficar calada, ele sibilou, seu rosto a centímetros do meu. Foi nesse momento que ouvi. Um barulho na porta da frente, alguém batendo com força, uma voz feminina gritando: Polícia, abra a porta! A expressão de meu pai mudou instantaneamente. Confusão, depois compreensão e, finalmente, um ódio puro e incandescente. Você... Ele sussurrou, os olhos fixos nos meus. Foi você quem chamou eles. As batidas na porta continuavam, mais fortes agora. Sabemos o que está acontecendo aí dentro. Abra imediatamente ou arrombaremos a porta. Papai me soltou e recuou um passo. Por um momento terrível, pensei que ele fosse fazer algo drástico, algo irreversível. Seus olhos varreram o quarto como se procurasse uma saída, uma arma, qualquer coisa. Augusto Oliveira, temos uma ordem judicial. Abra a porta agora. Ouvi movimento no corredor. Cecília e minha mãe, provavelmente atraídas pelo barulho. A voz da delegada ecoou novamente, ainda mais firme. Estamos entrando. O som da porta sendo arrombada foi como um trovão. Passos pesados de botas percorreram a casa. Papai olhou para mim uma última vez, um olhar que continha tanta raiva que me fez recuar até a parede. A porta do quarto se abriu com violência. A delegada Olívia estava lá, acompanhada por 2 policiais uniformizados. Seus olhos rapidamente avaliaram a cena. Eu encostada na parede, tremendo, com marcas vermelhas nos braços. Meu pai no meio do quarto, o cinto caído ao lado. Augusto Oliveira, o senhor está preso por abuso infantil e violência doméstica, ela declarou, a voz firme e profissional. Isso é um absurdo, meu pai protestou, tentando recuperar a compostura. Estou apenas disciplinando minha filha. Tenho esse direito. A delegada não se abalou. O senhor não tem o direito de machucar uma criança. Nunca teve.
Ela fez um gesto para os policiais, que avançaram para prendê-lo. Foi então que meu pai fez algo que nunca esquecerei. Ele olhou para mim com um ódio tão profundo que parecia perfurar minha alma e disse: "Você está morta para mim. Se algum dia eu sair da cadeia, vou encontrar você." Essas palavras, ditas com tanta convicção, me gelaram até os ossos. Mesmo quando os policiais o arrastaram para fora, algemado e protestando, continuei ouvindo-as, ecoando na minha mente. A delegada Olívia se aproximou de mim com cuidado, como quem se aproxima de um animal assustado. "Acabou", ela disse suavemente. "Você está segura agora." Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não estava. Não enquanto ele estivesse vivo, não enquanto pudesse cumprir sua promessa. No corredor, minha mãe e Cecília assistiam a tudo em estado de choque. Mamãe parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. "O que você fez, Lucinda?" ela murmurou, a voz quebrada. "O que você fez?" Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Mesmo agora, mesmo após tudo, ela ainda estava do lado dele. Ainda me culpava por buscar ajuda, por querer que o sofrimento terminasse. "Ela fez o que a senhora deveria ter feito há muito tempo, Dona Benedita." A delegada respondeu por mim, seu tom mais duro agora. "Protegeu-se, já que ninguém mais o fazia." Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Houve depoimentos na delegacia, exames médicos que documentaram anos de abuso, assistentes sociais que vieram conversar comigo e com minha mãe. A cidade inteira comentava. As mesmas pessoas que por anos fingiram não ver agora não falavam de outra coisa. Papai foi mantido preso preventivamente. O juiz considerou o risco de fuga e, principalmente, a ameaça que ele havia feito contra mim. Mas a sensação de segurança que isso deveria me trazer era constantemente minada pelo medo de que, um dia, ele seria solto. Em casa, o clima era insustentável. Mamãe oscilava entre longos silêncios e explosões de choro. Em um momento me abraçava, pedindo perdão por não ter me protegido. No seguinte, me acusava de ter destruído nossa família. "Como vamos sobreviver sem ele?" ela perguntava, o desespero evidente em sua voz. Ele era quem sustentava esta casa. Cecília tentava mediar, ora consolando mamãe, ora me defendendo, mas era jovem demais para carregar esse peso. Heitor, quando soube do que havia acontecido, veio para casa por alguns dias. Conversamos longamente, e ele me confessou que também sofrera abusos de papai quando criança. Quando fiz 16 anos e fiquei maior que ele, as surras pararam, ele me disse, os olhos marejados. Mas nunca tive coragem de enfrentá-lo, nem mesmo para te proteger. "Me perdoe, Lu." Essas palavras trouxeram um pouco de conforto. A confirmação de que eu não estava sozinha, que não era a única vítima, mas também trouxeram mais raiva pela omissão de tantos, por tanto tempo. Uma semana após a prisão de meu pai, a delegada Olívia veio nos visitar. Sentou-se à nossa mesa de jantar e explicou que o processo seria longo, que haveria um julgamento, que eu precisaria testemunhar. "E se ele for solto?" perguntei, a voz trêmula. Ele disse que me encontraria, que eu estava morta para ele. A delegada trocou um olhar com uma assistente social que a acompanhava, uma senhora de cabelos grisalhos, chamada Dulce. "É por isso que estamos aqui", Dulce disse gentilmente. "Estamos propondo que você vá morar com uma família acolhedora em outra cidade, pelo menos até o julgamento." "Outra cidade?" repeti surpresa. Nunca tinha pensado em deixar Itapiranga. Apesar de tudo, era o único lar que conhecia. "Seria mais seguro", a delegada explicou, "e daria a você e a sua família um tempo para se recuperar, para pensar no futuro." "Que cidade?" perguntei, a mente girando com possibilidades. "Chapecó", Dulce respondeu. "É uma cidade maior, com mais recursos. Temos uma família muito boa lá, dispostos a recebê-la. Você poderia continuar estudando, ter um novo começo." Um novo começo. As palavras ecoaram na minha mente como uma promessa. Longe de Itapiranga,
longe dos olhares de pena e julgamento, longe do quarto onde tantas noites de terror aconteceram. Olhei para minha mãe, esperando sua reação. Ela estava sentada ao meu lado, as mãos tremendo levemente. Talvez seja melhor assim, ela disse finalmente, evitando meu olhar. Por um tempo. Suas palavras eram como uma admissão final de que não podia me proteger, de que nunca pôde. Era uma despedida, um abandono velado, mas também, de certa forma, um ato de amor, o reconhecimento de que eu estaria mais segura longe dela. Naquela noite, deitada em minha cama, olhando para o teto familiar pela que poderia ser a última vez, senti um misto de emoções. Medo do desconhecido, tristeza por deixar Cecília e o Heitor, raiva por ter sido eu, e não meu pai, quem precisou sair de casa. Mas havia também uma sensação nova, algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheci. Esperança. A possibilidade de uma vida diferente, uma vida sem medo constante, sem o relógio marcando 11 horas como uma sentença. Na escuridão do quarto, fiz uma promessa a mim mesma. Não importava o que acontecesse a partir dali, não importava quantas vezes tivesse que recomeçar ou para onde tivesse que ir. Nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir tão pequena, tão impotente. Nunca mais me calaria diante da injustiça, seja contra mim ou contra qualquer outra pessoa. E foi com essa promessa guardada no coração que adormeci, preparando-me para deixar para trás o único lar que conhecia e mergulhar em um futuro incerto, mas livre. Na manhã em que deixei Itapiranga, o céu estava coberto por uma névoa fina que deixava tudo com aparência de sonho. Sentada no banco traseiro do carro da assistente social Dulce, olhava pela janela as ruas familiares que talvez nunca mais veria. Passamos pela escola onde eu estudava, pela igreja onde íamos aos domingos, pela praça onde brincávamos nas tardes de verão. Cada lugar guardava memórias, algumas boas, muitas dolorosas. A despedida da minha família foi mais difícil do que imaginei. Mamãe, apesar de sua ambivalência nos dias anteriores, chorou abraçada a mim como se nunca mais fosse me ver. Cecília prometeu me visitar assim que pudesse, e Heitor me deu um pequeno crucifixo de madeira que ele mesmo tinha entalhado. Para te proteger, ele disse, colocando-o em minha mão. E para te lembrar que sempre tem alguém olhando por você. A viagem para Chapecó levou quase 5 horas por estradas de terra em grande parte do trajeto. Observava a paisagem mudando pela janela, as plantações de milho, as araucárias imponentes, os pequenos vilarejos que passávamos. Cada quilômetro me afastava do passado e me aproximava de um futuro incerto, mas que pelo menos prometia ser diferente. Chapecó era muito maior que Itapiranga. As ruas eram mais largas, havia mais carros, mais pessoas, mais movimento. Senti-me pequena e perdida naquele novo mundo. A família que me recebeu era composta pelo casal Teodoro e Zilda Mendonça, e seus 2 filhos já crescidos que não moravam mais com eles. Alfredo, que estudava medicina em Porto Alegre, e Yara, que era professora em Florianópolis. A casa deles ficava num bairro tranquilo, com um quintal repleto de árvores frutíferas. Era uma casa de alvenaria, com 3 quartos, muito diferente da nossa casa de madeira em Itapiranga. Zilda me mostrou onde eu dormiria. Um quarto pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma escrivaninha. Este era o quarto da Yara, ela explicou. Agora é seu pelo tempo que precisar. Aquela primeira noite foi estranha. Deitada numa cama que não era minha, num quarto que não conhecia, numa cidade onde não tinha ninguém. Chorei baixinho até adormecer, abraçada ao crucifixo de madeira que Heitor me dera. Os primeiros dias foram de adaptação. Teodoro trabalhava como contador numa cooperativa agrícola, e Zilda era enfermeira no único hospital da cidade. Ambos saíam cedo e voltavam no fim da tarde. Durante o dia, eu ficava com Dona Eliette, uma senhora que morava na casa ao lado e que cuidava de mim e da casa enquanto o casal trabalhava. Uma semana após minha chegada, fui matriculada numa escola nova.
Estava atrasada no ano letivo, mas a diretora, informada da minha situação pela assistente social, garantiu que fariam o possível para me ajudar a recuperar o tempo perdido. No primeiro dia de aula, entrei na sala com o coração na mão. 30 pares de olhos curiosos se voltaram para mim quando a professora Neuza me apresentou como aluna nova vinda de Itapiranga. Sentei-me na última carteira, tentando me fazer invisível. No recreio, fiquei sozinha num canto do pátio, observando as outras crianças brincarem. Uma menina se aproximou, oferecendo-me metade do seu lanche. "Oi, sou a Leonora", ela disse com um sorriso. "Você quer um pedaço do meu bolo de milho? Minha mãe fez hoje de manhã." Foi minha primeira amizade em Chapecó, e uma das mais importantes da minha vida. Leonora era filha de agricultores da região, falante e curiosa. Não demorou para que começássemos a andar juntas na escola, e logo ela me convidou para visitar sua casa nos fins de semana. A família de Leonora, os pais, Severino e Nair, e os 4 irmãos mais novos, me recebeu como se eu fosse parte deles. Nunca perguntaram sobre meu passado ou por que eu estava morando com os Mendonça. Simplesmente me incluíram em seus almoços de domingo, em suas festas de aniversário, em seu dia a dia. Enquanto isso, a investigação sobre meu pai seguia seu curso. A cada 2 semanas, a assistente social Dulce vinha de São José do Cedro para me visitar e atualizar sobre o caso. Papai continuava preso preventivamente, e o julgamento estava marcado para dali a 3 meses. Eu seria chamada para testemunhar. A ideia de enfrentar meu pai novamente me aterrorizava. Nas semanas que antecederam o julgamento, comecei a ter pesadelos novamente. Acordava gritando no meio da noite, o corpo coberto de suor. Zilda, com sua experiência de enfermeira e seu coração generoso, passou a deixar uma cadeira ao lado da minha cama. Muitas noites ela ficou ali, segurando minha mão até que eu adormecesse novamente. "Você é mais forte do que pensa, Lucinda", ela me dizia, "e não está sozinha nessa luta." O dia do julgamento chegou como uma tempestade que se anunciava há muito tempo. Viajamos para São José do Cedro, eu, Zilda e Teodoro, que fizera questão de tirar um dia de folga para me acompanhar. No fórum, encontramos a delegada Olívia, que me deu um abraço apertado. "Está pronta?" ela perguntou, olhando-me nos olhos. Não estava, mas assenti mesmo assim. A sala do tribunal estava repleta. Reconheci muitos rostos de Itapiranga. Vizinhos, conhecidos da igreja, até mesmo a professora Isolda estava lá. Minha mãe e meus irmãos estavam sentados juntos numa das primeiras fileiras. Cecília acenou para mim, os olhos cheios de lágrimas, e então ele entrou, escoltado por 2 policiais. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos nesses poucos meses. Estava mais magro, com a barba por fazer, os olhos fundos. Por um momento, nossos olhares se cruzaram e senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia tanta raiva naqueles olhos, tanta amargura. O julgamento durou o dia inteiro. Testemunha após testemunha relatou o que sabia, ou o que deveria ter sabido, mas fingira não ver. A professora Isolda falou sobre as marcas que vira em mim ao longo dos anos, sobre como eu havia mudado de uma menina alegre para uma sombra silenciosa. O senhor Matias, do mercado, confirmou que eu tinha usado o telefone dele para ligar para a delegacia e que todo mundo na cidade sabia o que acontecia naquela casa. Quando chegou minha vez de testemunhar, minhas pernas mal me sustentavam. A promotora, uma mulher de meia-idade chamada doutora Bernadette, foi gentil, fazendo perguntas claras e me dando tempo para responder. O advogado de defesa, porém, tentou me confundir, insinuando que eu estava inventando histórias para chamar atenção, que tinha problemas mentais. "Se nada disso aconteceu como você diz", ele questionou, "por que sua mãe nunca fez nada? Por que nunca contou para ninguém?" Foi nesse momento que algo em mim se quebrou, ou talvez se fortaleceu. Olhei diretamente para os olhos daquele homem e respondi com uma clareza que me surpreendeu. "Porque o medo paralisa, senhor. Porque quando você é ameaçada todos os dias, quando vê sua própria mãe sendo espancada por tentar defender seu irmão, quando ouve que ou é você
ou é ela. Você acaba acreditando que não há saída, que é assim que as coisas são. Fiz uma pausa, respirando fundo, e continuei. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui para que nenhuma outra menina passe pelo que passei. Para que nenhuma outra mãe tenha que escolher entre sofrer ou deixar sua filha sofrer. Estou aqui porque, finalmente, encontrei pessoas que me mostraram que não é normal, que não é aceitável, que não é justo o que aconteceu comigo. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso. Vi minha mãe cobrir o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Cecília a abraçava, chorando também. Ao final do dia, o juiz anunciou sua sentença. Meu pai foi condenado a 12 anos de prisão por abuso infantil, violência doméstica e ameaça. Enquanto os policiais o levavam, ele olhou para mim uma última vez e disse algo que apenas eu pude ouvir. Isso não acabou. Aquelas palavras me assombraram por anos. Mesmo sabendo que ele estava preso, mesmo estando a quilômetros de distância, o medo de que um dia ele cumpriria sua promessa nunca me abandonou completamente. Após o julgamento, voltei para Chapecó com os Mendonça. Minha mãe tentou me convencer a voltar para casa, dizendo que agora seria diferente, que poderíamos recomeçar. Mas algo dentro de mim sabia que não era possível. O lar que conhecera estava irremediavelmente quebrado, manchado por memórias que eu precisava deixar para trás. Foi a assistente social Dulce quem propôs uma solução. Como eu ainda era menor de idade e legalmente sob a guarda de minha mãe, ela sugeriu um acordo. Eu ficaria com os Mendonça como família acolhedora até completar 18 anos, com visitas regulares da minha família biológica. Mas, e se meu pai sair da prisão antes disso? Perguntei, o medo evidente na minha voz. Há medidas protetivas, explicou a delegada Olívia, que participava da reunião. Ele será proibido de se aproximar de você, de entrar em contato de qualquer forma. E nós estaremos vigilantes, Lucinda. Não deixaremos que ele a machuque novamente. Minha mãe relutou, mas acabou concordando. Talvez ela também soubesse, no fundo, que não podia me proteger como eu precisava. Os anos seguintes foram de reconstrução. Com o apoio dos Mendonça, da escola e, especialmente, da família de Leonora, fui aos poucos recuperando a confiança em mim mesma e nos outros. Voltei a sorrir, a participar das aulas, a fazer planos para o futuro. Cecília e Heitor vinham me visitar com frequência. Minha mãe, nem tanto. Acho que a culpa e a vergonha a impediam. Mas mantínhamos contato por cartas e, com o tempo, nosso relacionamento foi se curando lentamente. Terminei o ensino fundamental em Chapecó e, incentivada por Zilda, decidi que queria ser enfermeira, como ela. Você tem o dom de cuidar, Lucinda, ela me dizia, de transformar dor em cura. Foi assim que, aos 17 anos, me inscrevi no curso técnico de enfermagem em Florianópolis. Yara, a filha dos Mendonça, ofereceu-se para me acolher em seu apartamento durante os estudos. Era uma nova cidade, uma nova fase, um passo ainda mais distante do passado que me atormentara por tanto tempo. Na véspera da minha partida para Florianópolis, recebi uma visita inesperada. Leonora apareceu na casa dos Mendonça com um pequeno pacote nas mãos. É um presente de despedida, ela disse, entregando-me o embrulho. Para que você nunca se esqueça de quem realmente é. Dentro havia um caderno com capa de couro, com meu nome gravado na frente. Na primeira página, ela havia escrito: Para Lucinda, a garota mais corajosa que já conheci. Sua história não é sobre o que fizeram com você, mas sobre como você escolheu responder. Com amor, Leonora. Aquele caderno se tornou meu confidente nos anos seguintes. Nele, escrevi sobre meus medos, minhas esperanças, minhas conquistas. Escrevi sobre o dia em que soube que meu pai havia morrido na prisão, vítima de tuberculose, sem nunca ter demonstrado arrependimento. Escrevi sobre o reencontro com minha mãe no funeral dele, ambas em silêncio diante do caixão fechado, um capítulo sombrio finalmente encerrado.
E foi também nesse caderno que escrevi sobre o dia em que conheci Jorge, um estudante de agronomia que frequentava o mesmo café onde eu ia estudar após as aulas. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam ver além das cicatrizes invisíveis que eu carregava. Nossa história de amor começou lentamente, com conversas sobre livros e música, e foi crescendo à medida que eu aprendia, passo a passo, a confiar novamente. Jorge foi paciente, respeitando meus tempos, minhas hesitações, meus medos residuais. Em 1978, 2 anos após nos conhecermos, nos casamos numa pequena cerimônia em Florianópolis. Estavam lá minha família biológica, mamãe, Cecília e Heitor, e minha família escolhida, os Mendonça, Leonora e seus pais. 2 partes da minha vida unidas numa celebração de esperança. Após a formatura de Jorge, recebemos uma proposta: trabalhar numa cooperativa agrícola em Piratuba, uma pequena cidade termal no meio-oeste catarinense. É um lugar tranquilo, disse o recrutador. Perfeito para começar uma família. E foi assim que, aos 23 anos, cheguei à cidade que seria meu lar pelos próximos 44 anos. Piratuba me acolheu com suas águas termais que curam o corpo, enquanto o tempo, o amor de Jorge e a distância do passado curavam minha alma. Hoje, aos 67 anos, olho pela janela da minha varanda aqui em Piratuba e vejo o quanto a vida pode mudar. As águas termais que atraem turistas de todo o Brasil são um lembrete diário de cura e renovação. Como elas, também fui capaz de emergir das profundezas, quente e revigorada, após um longo percurso subterrâneo. Jorge e eu construímos uma vida boa nesta cidade. Ele trabalhou na cooperativa agrícola por mais de 3 décadas, enquanto eu atuei como técnica de enfermagem no posto de saúde local. Não conseguimos ter filhos. Talvez as marcas físicas e emocionais do passado tenham deixado essa sequela. Mas transformamos essa dor em amor para compartilhar com os outros. Durante anos, nossa casa foi ponto de referência para crianças e adolescentes que precisavam de apoio. Ajudávamos com lições de casa, oferecíamos refeições, ouvíamos problemas, secávamos lágrimas. Sem filhos biológicos, tornamo-nos pais de coração para dezenas de jovens que até hoje nos visitam, agora com seus próprios filhos. Jorge era um homem extraordinário, paciente, gentil, com um senso de humor que iluminava até os dias mais cinzentos. Por 25 anos, vivemos um amor que me ensinou o significado real de parceria e respeito. Cada dia ao seu lado ajudava a cicatrizar um pouco mais as feridas do passado. Quando ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2003, senti como se o chão desabasse sob meus pés. Depois de tudo que havíamos superado juntos, era devastador vê-lo definhar um pouco a cada dia. Usei todo o meu conhecimento de enfermagem para cuidar dele em casa, tornando seus últimos meses o mais confortáveis possível. Não chore por mim, Lucinda, ele me disse na noite antes de partir. Eu tive mais felicidade ao seu lado do que muitos têm em toda uma vida. Perder Jorge foi como voltar àquela escuridão da infância, mas desta vez eu tinha ferramentas para encontrar a luz. Tinha amigos, tinha propósito, tinha memórias preciosas para me sustentar. E tinha Piratuba, esta cidade que se tornara verdadeiramente meu lar. Foi no luto que comecei meu jardim de ervas medicinais. Dona Ofélia, uma senhora de origem indígena que morava nas redondezas, me ensinou sobre as propriedades curativas das plantas. A natureza tem remédio para tudo, ela dizia. Menos para a saudade. Essa, só o tempo cuida. O jardim começou pequeno, apenas alguns vasos na varanda. Mas logo se expandiu, tomando conta de todo o quintal dos fundos. Cultivar a terra, ver a vida brotar sob meus cuidados, tinha um efeito terapêutico que nenhum remédio convencional poderia oferecer. Foi através desse jardim que conheci Jerônimo. Ele era jardineiro municipal, responsável pelas praças e áreas verdes da cidade. Um dia, passando em frente à minha casa, parou para admirar minha coleção de ervas. A senhora tem mão boa para plantas,
ele comentou. Conseguiu fazer alecrim florescer em pleno inverno. Jerônimo era viúvo como eu. Tinha perdido a esposa para um derrame alguns anos antes. Começamos uma amizade baseada em nosso amor comum pela natureza. Ele trazia mudas raras para meu jardim. Eu preparava chás e pomadas com minhas ervas para seus joelhos doloridos. Aos poucos, aquela amizade floresceu em um amor maduro e sereno. Diferentes do amor apaixonado que tive com Jorge, mas igualmente precioso. Casamo-nos em uma cerimônia simples no jardim da minha casa, cercados por amigos e pelo aroma das ervas que havíamos cultivado juntos. Por 12 anos, Jerônimo foi meu companheiro, meu amigo, meu segundo grande amor. Juntos, expandimos o jardim, começamos a ensinar crianças da comunidade sobre plantas medicinais, criamos um pequeno grupo de trocas de sementes e conhecimentos tradicionais. A casa sempre cheia de gente, de risos, de vida. Quando ele se foi, há 5 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante enquanto podava as roseiras do jardim municipal, o luto foi diferente. Havia dor, claro, mas também gratidão por ter sido abençoada com mais um amor em minha vida, quando muitos nem sequer encontram o primeiro. Hoje, vivo sozinha nesta casa cheia de memórias, mas nunca me sinto solitária. As vizinhas vêm tomar chimarrão comigo todas as tardes. As crianças da vizinhança aparecem para ouvir histórias e aprender sobre as plantas. Mantenho contato com Cecília e Heitor por telefone. Ambos já estão na terceira idade como eu, com seus próprios filhos e netos. Mamãe se foi há 15 anos, levando consigo uma culpa que nunca conseguiu superar completamente. Nos últimos anos de sua vida, morando com Cecília, ela finalmente pediu meu perdão explicitamente. Falhei com você quando mais precisou de mim, ela disse, segurando minhas mãos enrugadas nas suas, ainda mais envelhecidas. Não há dia em que não me arrependa. Perdoei-a, não por ela, mas por mim. Carregar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa adoeça. Aprendi que o perdão não significa esquecer ou aprovar o que foi feito, mas libertar-se das correntes do passado. Das pessoas que conheci em Chapecó, mantenho contato apenas com Leonora. Nos falamos algumas vezes por ano, e ela já veio me visitar em Piratuba várias vezes. Casou-se, teve 5 filhos, e agora é avó de 11 netos. O caderno de couro que ela me deu continua comigo, agora acompanhado de vários outros onde registro pensamentos, receitas de ervas, momentos de gratidão. Minha rotina hoje é simples e tranquila. Acordo com o nascer do sol e vou direto para o jardim, cuidar das minhas plantas enquanto o ar ainda está fresco. Depois, tomo meu café calmamente na varanda, observando o movimento da cidade que lentamente desperta. As manhãs, geralmente dedico ao artesanato. Aprendi a fazer bonecas de pano e pequenos enfeites com materiais naturais do jardim. À tarde, recebo visitas ou vou ao centro da cidade fazer compras e encontrar conhecidos. As noites são para leitura, para assistir um pouco de televisão, para refletir sobre a vida. Uma vez por semana, dou aulas voluntárias sobre ervas medicinais no centro comunitário. É minha forma de passar adiante o conhecimento que adquiri, de manter viva a tradição que Dona Ofélia compartilhou comigo. Aprendi que a vida raramente segue o caminho que planejamos. Ela nos leva por desvios inesperados, alguns dolorosos, outros surpreendentemente belos. O importante é continuar caminhando, um passo de cada vez, acreditando que mesmo nas noites mais escuras, o sol sempre voltará a brilhar. E aqui estou eu, Lucinda Terezinha Oliveira, sentada na varanda da minha casa em Piratuba, rodeada pelo aroma das ervas do meu jardim, tecendo os fios da minha história para compartilhar com vocês. Uma história de dor, sim, mas também de cura, de renascimento, de pequenos milagres cotidianos que, somados, compõem uma vida plena. Meus queridos que me acompanharam até aqui nessa jornada de memórias, quero deixar com vocês algumas palavras que carrego no coração. Palavras que aprendi não nos livros, mas nas trincheiras da própria vida. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia.
Cada manhã que acordo e vejo o sol nascendo sobre Piratuba é uma nova chance, um novo começo, um novo motivo para agradecer. Quando olho para trás, para aquela menina assustada que eu fui, quero abraçá-la e dizer que vai ficar tudo bem, que as cicatrizes não desaparecem completamente, mas se tornam marcas de uma batalha vencida. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Se você está passando por momentos difíceis, se sente que as paredes estão se fechando ao seu redor, se acha que não há saída para a escuridão que te envolve, quero que saiba, você não está sozinho. E mais importante, você não é culpado pelo mal que outros escolheram fazer. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando parece que tudo está perdido, que não há esperança, existe sempre uma pequena fagulha dentro de nós que se recusa a morrer. É essa fagulha que precisamos proteger, alimentar, até que ela cresça e ilumine nosso caminho novamente. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Aprendi que podemos perder coisas, pessoas, lugares, mas nossa essência, quem realmente somos, isso ninguém pode tirar, a menos que permitamos. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Há uma reserva de força dentro de cada um de nós que só descobrimos nos momentos mais difíceis. É como aquelas plantas do meu jardim que parecem morrer no inverno, mas guardam vida nas raízes, esperando o momento certo para florescer novamente. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Não espere que a dor desapareça completamente. Ela pode se transformar, diminuir, mas fará parte da sua história. O importante é não deixar que ela defina quem você é ou se torne o centro da sua existência. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, fechada para o mundo. Teria motivos para isso. Mas escolhi outro caminho, o da cura, do perdão, principalmente de mim mesma, da abertura para novas possibilidades. Se você conhece alguém que está passando por situações de abuso ou violência, não feche os olhos. Não seja como aqueles moradores de Itapiranga que sabiam, mas não se metiam. Uma palavra de apoio, um gesto de solidariedade, às vezes até uma simples pergunta sincera. Você está bem? Precisa de ajuda? Pode mudar uma vida inteira. E se você é quem está sofrendo, saiba que pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem e amor próprio. Em cada cidade, em cada comunidade, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão. Não tenha medo de buscá-las. A vida que você merece, segura, digna, feliz, está esperando por você. Lembro-me de um pé de lavanda no meu jardim que foi quase destruído por uma geada forte. Parecia que não havia sobrado nada além de galhos secos. Jerônimo queria arrancá-lo, mas pedi que esperássemos. Meses depois, pequenos brotos verdes começaram a surgir da base. Hoje, é um dos arbustos mais fortes e perfumados que tenho. Somos como essa lavanda, capazes de renascer mesmo quando parece que não há mais vida em nós. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Cada vez que nos erguemos após uma queda, ficamos um pouco mais fortes, um pouco mais sábios, um pouco mais preparados para os desafios que ainda virão. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como as águas termais que brotam aqui em Piratuba, passam por rochas, escuridão e pressão, mas emergem quentes, curativas, cheias de minerais valiosos obtidos justamente por causa desse percurso difícil. Meus queridos filhos e filhas do coração que estão me assistindo agora, quero que vocês façam uma coisa por essa vovó aqui. Se inscrevam neste canal, ativem o sininho e compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir que há esperança depois da dor. Fazendo isso, você não está apenas apoiando quem conta estas histórias,
mas está estendendo a mão para alguém que pode estar sentindo-se tão sozinho quanto eu me senti um dia. Nesse momento de vídeo, menos de 5% das pessoas ainda estão realmente me ouvindo. Então, para eu saber quem está aqui, comente a palavra fé. Assim saberei que você assistiu até o final e entendeu a mensagem mais importante. Que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre, sempre voltará a brilhar. Faça isso, agora. Não espere nem mais um minuto. Essa simples ação pode ser o raio de luz que alguém está esperando para encontrar seu próprio caminho de volta à vida. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Até a próxima conversa, aqui da minha varanda em Piratuba, para o coração de cada um de vocês.